Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Poder do Salto, que é uma honra estar aqui falando com mulheres e trazendo mulheres extraordinárias para falar com vocês também. E falando nisso, eu quero já apresentar a Thalita. Thalita, seja muito bem-vinda. Eu quero que ela mesma se apresente e fale quem é você e o que você faz. Obrigada, Rai. É uma honra estar aqui no podcast junto com você. Acho muito legal ter esse momento de troca, esse bate-papo é muito forte, né? Muito poderoso. A gente fazer uma troca de conhecimentos tão legal. Eu gosto de dizer que tem a Thalita do LinkedIn e a Thalita fora do LinkedIn. Por mais que a gente fale sobre uma experiência corporativa, eu gosto de trazer a Thalita fora do LinkedIn. Então, a Thalita fora do LinkedIn é uma Thalita viciada em viagem. Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu provavelmente estarei olhando passagem de avião. Eu vou estar lendo também, eu sou um pouco viciada em leitura. Então, todos os meus momentos livres, eu gosto de ler e faz parte do meu hobby. Então, por exemplo, o Kindle que eu tenho, que é a minha ferramenta de leitura hoje, é proibido entrar qualquer livro de trabalho. Então, não entra. Tudo que eu leio dentro do Kindle é apenas para o meu próprio entretenimento, porque eu não quero que seja uma obrigação. Sim. Eu quero que seja algo que eu gosto de fazer, sabe? E eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu amo ler, mas geralmente eu foco naquilo que, sabe, trabalho mesmo. E sabe, aí já bacana. Entrando, né, num parênteses, por que eu decidi fazer isso? Porque eu só tava lendo sobre trabalho. E a minha energia para leitura, ela tava muito desgastada, porque quando eu deitava, eu gostava muito de ler antes de dormir. Só que eu vou ler antes de dormir métrica, gráfico, contextos de cultura organizacional, que é o que eu faço no meu trabalho. Acabava que eu acordava mais cansada do que quando eu ia dormir. Não deu nem 10 minutos de podcast, meu rosto tá ardendo. Ai, meu Deus, socorro. Entendeu? Não vai continuar. Então, a Thalita fora do LinkedIn, ela gosta muito de viajar, ela gosta muito de ler coisas fora do trabalho, tem uma rotina muito gostosa e prazerosa de atividade física, de alimentação saudável, porque querendo ou não, eu acho que é isso que me coloca no eixo, para que eu consiga exercer, né, várias coisinhas ao longo do meu dia. E a Thalita dentro do LinkedIn é empreendedora, professora, mentora e todos os horas possíveis que faz com que eu esteja envolvida com pessoas, né? Sim. Então, organizo eventos, trabalho com palestra, workshop, educação corporativa e tudo que me envolve faz com que eu esteja mais conectada com outras pessoas, faz parte do meu trabalho. Uau! Não dá de levar pra casa, não dá? Ai, meu Deus! Coisa linda. Eu amei. Principalmente, olha, essa dica do livro, eu vou pegar pra mim, de verdade. E depois, se você puder me enviar assim, umas dicas, né? Mando vários livros até, inclusive. Pronto, ela vai mandar e vou compartilhar com vocês. Olha, muito, muito bacana mesmo, de verdade. Isso já é um grande aprendizado, porque de fato a gente fica ali 100% trabalho, tanto no momento do trabalho, quanto em casa. Sim. Né? Eu acabei de perceber que é uma grande loucura isso. E eu percebi isso em uma circunstância muito difícil, né? Eu percebi no meio de uma crise de burnout que eu não fazia nada da minha vida além de trabalhar. Então, essas mudanças, eu não nasci com esse programado na minha cabeça, né? Essas mudanças, elas vieram de uma situação de crise que me obrigaram e me direcionaram para, minha filha, ou você olha pra você, ou você não vai conseguir cuidar nem de você e nem dos outros. E aí isso fez com que eu manejasse algumas coisas da minha rotina, e é por isso que o lado da Thalita fora do LinkedIn, ela precisa ser tão presente, precisa ser tão importante, porque senão não ia ser sustentável, sabe? Thalita, você tem noção que você acabou de dar uma aula, assim, pra quem tá em casa e tá imersa, né? Nesse mundo de trabalhar, de entregar, de se preocupar o tempo todo com o resultado. E muitas vezes não para observar por esse lado. E você precisou passar por uma crise para ter esse, né? E se reprogramar ali mentalmente, né? Porque tudo começa na mente. E tem pessoas que você pode estar agora salvando, literalmente, somente com essa sua colocação. Então, parabéns. Sabe um outro parênteses, Rai? É que foi um desses momentos, né, de virada de chave. Sim. Minha psicóloga virou pra mim e falou assim, quem é a Thalita? E eu não sabia responder sem falar do meu trabalho.
Nossa! Então, e eu comecei a fazer perguntas para as outras pessoas depois que eu fiquei instigada com isso, e eu não sabia responder quem era a Thalita fora do trabalho, por eu estar tão envolvida, tão conectada, eu comecei a perguntar para as pessoas da minha rede. Quem é Ana Paula? Quem é a fulana? Quem é a ciclana? E comecei a perguntar para os meus amigos, e eles também tinham dificuldade. Falei, nossa, o mundo tá tão doente que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? E a gente precisa se cuidar. A gente precisa olhar pro... Nossa, muito pro bom. outro. Thalita, me conta, pelo que eu vejo hoje, é uma Thalita que está organizada, que tem o seu profissional muito, muito claro, o seu pessoal também muito claro. Claro que o autoconhecimento, ele é para sempre, a gente tá Sim. sempre se descobrindo, né? E que bom. Mas eu percebo que você já tem essa organização. Sempre foi assim? Ou você já se pegou em situações de entregar muito para todos e você se sentir tão perdida, né, a ponto de não se reconhecer, mas simplesmente pelas tarefas, sabe, focada só naquelas tarefas, Sim. tarefas, em dar check, eu quero dar check. E como que foi isso para você? Eu acho que antes de responder essa pergunta em totalidade, é importante deixar muito claro que não vai ter uma rotina perfeita. E a minha rotina não é perfeita. Eu tento arrumar o máximo possível. Só que ainda assim, inclusive essa semana, eu até coloquei no meu Instagram que eu falei, estou testando um novo formato de rotina. Porque eu já não estava funcionando com o que eu estava fazendo antes. E aí, é tão importante isso que tu falas de ter o autoconhecimento, porque você precisa saber reconhecer o que tá funcionando, o que não tá funcionando. A gente precisa entender que a nossa vida ela é muito fluida e que muda muito rápido. Então, não adianta a gente querer colocar tudo dentro da sua respectiva caixinha, porque não vai funcionar. Você se frustra. E eu lembro, quando tu trouxe isso, eu lembrei de uma cena na faculdade. Naquela época, eu queria porque queria fazer mestrado na USP. Tinha tomado a decisão, eu vou embora e vou fazer mestrado na USP. E eu tinha um cronograma de estudos. Meu cronograma de estudos era assim, eu acordava às 5 da manhã e eu tinha um calendário, segunda, terça, igual criança tem de disciplina, mesmo, sim. era. Então, tinha da hora que eu ia acordar até a hora que eu ia dormir. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, escovava os dentes das 5 às 5:05, tomava café das 5:10 às 5:20, sentava na cadeira. Nesse nível de detalhe. Qual a probabilidade disso dar certo, Raíssa? Nenhuma. Nenhuma. Eu sustentei essa fake news por uma semana. Eu tentei, me esforcei, assim, só que aí, o que acontecia no final das contas? Eu só ficava mais frustrada, porque se eu ultrapassava 5 minutos do planejamento que eu tinha feito e eu não tivesse tomado café no tempo que eu estipulei, era como se eu tivesse sabotado todo o meu dia. Era como se nada eu não fiz isso aqui, pronto, acabou. Era como se nada tivesse dado certo e eu sou uma fraude, né? Eu não consigo nem estudar. O que eu vou conseguir fazer da minha vida? Isso ali... A pessoa bitolada no terceiro período da faculdade, ainda faltava mais 3 anos pra se formar, mas querendo fazer coisas na minúcia que não era possível, uma sabe? autoexigência Desnecessária. E a gente sabe disso depois que cresce. Sim. E é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos. Eu sou professora, não sei se eu cheguei a falar na apresentação. Sim. Mas sou professora de primeiro período. E a primeira coisa que eu falo pra eles é, gente, vocês têm 4 anos de jornada pela frente. Não precisa se desesperar. Não precisa querer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu digo porque eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que eu entrei na faculdade e eu porque queria me formar com 20 anos. Entrei com 18. Queria me formar, como que eu ia fazer isso? Mas eu decidi que eu ia me formar com 20 anos. E eu fazia 9 cadeiras. Eu pegava a disciplina de tarde e de noite pra eu conseguir antecipar a minha graduação. Eu não consegui me formar em 2 anos, eu me formei em 3. Formei com 21, mas eu antecipei 1 ano e meio a minha graduação, e aí tu me pergunta, Thalita, por quê? Qual foi o resultado? Qual foi o impacto? Nenhum. Nenhum. Apenas um preciosismo, uma autoexigência, alguma coisa que eu li em algum lugar, que pessoas competentes tinham alta performance. Chegam antes, e no final das contas não teve nenhum impacto efetivo na minha vida ou na minha carreira.
E depois de muito, a gente entende que não tem um horário pra chegar em um determinado ponto, né? A sua trajetória é você com você mesmo, não você com outras pessoas. Sim. E eu acho que isso faz muita diferença na nossa cabeça, sabe? Nossa, muito, muito, muito. Gente, vocês estão pegando essas aulas aí, porque eu tô aprendendo muito já. De verdade, isso é muito bacana, essa percepção. E fica uma autoculpa também, a gente fica se culpando o tempo todo, né? Sim. Deveria ter feito assim, deveria ter feito assado, enfim. E complexo. assim, e aproveitando, né, que eu não sei nem se eu consegui responder a tua pergunta em totalidade, mas o que eu quis dizer é, não vai existir uma rotina perfeita, nunca. Mas a gente precisa se adaptar às realidades que estão presentes naquele contexto, naquele momento. Então, essa semana eu funciono dessa forma, nessa outra semana eu vou precisar fazer alguns ajustes. E se acolher, e se entender, e saber que às vezes você não vai dar conta de tudo. E aí, nós mulheres, a gente sabe que tem semanas que a gente não tá muito bem mesmo. Sim. E que o nosso máximo vai ser nosso mínimo. E tem duas alternativas aí. Ou a gente vai ficar frustrado e triste. Sim. Ou a gente vai seguir a vida e vai dizer, beleza, dessa semana aqui não deu, vamos pra próxima. Vamos seguir o baile, sabe? Sim. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha uma rotina. É você ser constante nas suas ações, independente de você ser perfeito. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser constante. Hoje, você consegue errar e olhar pra esse erro e... tá tudo bem. Como é que você lida com o erro? Tá, é uma pergunta forte. Porque quando a gente racionaliza, se eu falar assim, Thalita racional, é exatamente isso. Errei, segue jogo, paciência, vamos embora. Só que quando a gente fala que nós não temos um botão que liga a Thalita pessoal e a Thalita profissional, Sim. não é assim que as coisas funcionam na nossa cabeça, porque ainda tem a culpa, Sim. né? Ainda tem a sensação de fracasso, ainda tem o, nossa, poderia ter me dedicado mais. Só que, sem dúvida alguma, a maturidade que eu tenho hoje é completamente diferente da maturidade de 10 anos atrás. Então, eu enxergo o erro de uma forma diferente. Não talvez isento de culpa, dessa sensação ruim, só que muito melhor do que eu lidava antes. E tenho certeza que a Thalita de amanhã vai lidar melhor do que lida hoje, sabe? Perfeito. Isso é lindo de assistir, porque pra você que tá em casa, pode estar assistindo aqui a Thalita, sendo convidada para um podcast, né, dando essa aula, não é uma entrevista disso, aqui é uma aula, né, numa conversa gostosa, e você pode olhar e falar, poxa, queria ser essa mulher, né, mas olha só, a mesma Thalita que tá dando esse show aqui pra gente, ela é também a pessoa que tem as suas limitações emocionais, as suas percepções em cima disso, né, e não... A diferença é que ela tem uma maturidade para lidar com isso, que não significa que a gente não sente. Eu gosto muito de dizer isso. Boa. O fato de você ter o conhecimento não te deixa isento de sentir. A gente sente, a gente só demora ali... quando a gente tá muito só no sentir e não na maturidade de entender o processo, é que você é um pouco mais penalizada, digamos assim, pelo seu próprio processo. Mas quando a gente tem acesso ao conhecimento e ainda assim sente, é difícil lidar, é complexo. E cirúrgica a tua fala, porque a gente não tá isento de sentir e nem de errar. Porque a gente tem um conhecimento. E eu trago muito para os meus alunos, por exemplo, quando eu falo de comunicação. Eu dou aula de comunicação há mais de 10 anos. Não significa que não exista ruídos de comunicação na minha empresa ou no meu negócio. Porque antes de eu ser professora, eu sou humana. Sim. E existem oscilações emocionais. E às vezes a gente fala algumas coisas de uma forma eufórica. Às vezes soa mais ríspido, né? E não era esse o objetivo. Às vezes a gente não percebe e percebe depois que recebe o feedback. Então, a gente conhecer algo não isenta da gente errar, não isenta da gente sentir. Entretanto, faz com que a gente tenha consciência de entender que àquele momento cabe um pedido de desculpas, cabe um reconhecimento, cabe um aprendizado. E eu acho que, querendo ou não, essa é a maior lição que a gente tira, sabe? E que eu falo muito, tanto pra minha equipe quanto pros meus alunos. Vocês vão trilhar o caminho de vocês e eu tô aqui pra conduzir, eu tô aqui pra ajudar, mas não significa que eu vou ser perfeita. Eu não sou a melhor líder e eu tô longe de ser a melhor líder do mundo, mas eu quero aprender e a partir do momento que eu errar, eu gostaria que você me trouxesse um feedback, porque é só assim que eu vou conseguir dar um passo pra frente, sabe? Muito bom. Você acabou de me lembrar de uma situação que hoje eu tava conversando numa situação com meu esposo, né? Pelo café da manhã mesmo. E aí
a gente tocou num assunto que os dois se irritou. Sabe? Tanto eu quanto ele. E normal, a gente, isso acontece. Casal. Faz parte, rotina, relacionamento. Isso. E aí ele levantou da mesa e foi pro quarto, né? É como se fosse tipo assim, me chateei, vou sair daqui e me deixou tomar café sozinha. Sendo que é algo que a gente gosta de tomar junto, né? Ok, aí depois eu respirei, não falei nada. Aí depois eu fui pro quarto e falei, se eu for falar pessoalmente, eu vou ficar mexida. Aí, olha só, eu vou ficar mexida. Então, eu vou falar no WhatsApp. Aí eu mandei pra ele um áudio, né, explicando a sensação que eu tive, o que gerou em mim e como poderia ter sido se ele tivesse percebido que se chateou e só comunicasse. Meu bem, eu não tô legal agora pra gente tomar café junto, eu vou sair. Teria sido impacto menor. E pareceu que a pessoa quis mostrar que tava chateada. Sim. E aí eu fui e mandei pra ele, ele disse, ok, eu ouvi, percebi e te entendo. Olha só a diferença, né? Mas assim, não significa que eu não tenha ficado muito chateada, ele também, né? E a gente trabalha com pessoas. Sim. Isso é muito bacana trazer, porque as pessoas acham, ai, nossa, eu vejo casal na internet, eu vejo eles dois no Instagram, parece tão perfeito. Não é perfeito, minha gente. Não é. Não é. A gente tem que lidar com versões da gente que a gente não gosta o tempo todo, imagina com os outros, né? E tu trazer essa pauta me remete muito à narrativa do a gente erra, a gente reconhece, a gente entende, mas o nosso irracional quer comunicar algo que às vezes a nossa voz não quer. E aí eu tenho um outro exemplo sobre isso, Muito que bom. é muito parecido de comunicação, e aí eu falo isso em sala de aula também. Eu dou aula de comunicação há mais de 10 anos, já aconteceu, e eu sempre falo, não interrompe o raciocínio da pessoa que tá falando, você precisa entender. Você precisa entender o raciocínio completo, porque na maioria das vezes, você já tá criando as histórias, as fanfics na sua cabeça antes de terminar. Só que já aconteceu comigo uma circunstância de eu estar em um debate acaloroso com o meu sócio, dele me mandar um áudio e eu parar o áudio na metade pra xingar ele. E eu nem ouvi o resto do áudio. Então, assim, por que eu trago esses exemplos? E é exemplos de vulnerabilidade mesmo. Isso não aconteceu comigo, gente. São exemplos de vulnerabilidade, porque, querendo ou não, são decisões irracionais. Se eu sei como funciona o processo de comunicação, eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar interferindo e eu posso ter tido uma interpretação errônea daquilo que está sendo dito, racionalmente não faz sentido nenhum. Só que a gente não é racional o tempo todo. Ou seja, acontece. Acontece. E aí foi esse exemplo que você deu do seu esposo, foi exatamente isso. Ele também sabe como funciona a racionalidade da comunicação, mas irracionalmente ele tomou uma decisão que ele sabia que ia gerar um impacto, mas não foi consciente. Exato. E aí vem o nosso papel de reconhecer e falar, putz, nesse momento não bateu legal. Se você fizesse da outra forma, ficaria melhor. E aí ele toma consciência. E aí ele reconhece, fala, beleza, vamos seguir o jogo. Da próxima vez eu vou me esforçar pra ser diferente. E aí se eu não falo, né? Engole. Isso ia ser complicado, porque ele não ia saber a que ponto me irritou, a que ponto foi difícil lidar. Isso é muito bacana, porque tem muita mulher que vive relações, isso não só em relação a casamento, mas em relação à amizade, em relação a colaboradores, em relação a outros líderes, né? Às vezes você tem ali 5 líderes dentro de uma empresa. Sim. E você precisa saber lidar com as tuas emoções e com a emoção do outro, com o calor da situação aqui e o objetivo que querem juntos. Um caos. O suco do caos, gente. É o suco do caos. Exatamente. Nosso mundo é isso. É isso. E não, gente, olhar para isso tudo e não se culpar no meio do processo é quase impossível. Porque quando a gente vê, poxa, eu tenho esse conhecimento, como assim que eu errei? Vem, sabe? E hoje em mim, na minha vida, isso acontece. De vez em quando poxa, como é que eu não enxerguei isso aqui? Sim. Acontece de vez em quando. E é muito, muito bacana te escutar e observar que isso acontece com mais pessoas que estão na frente de outras lideranças. Me conta um pouquinho sobre a tua empresa. Quero saber. Eu digo que nenhuma experiência é individual, né? Então, todas as nossas vivências, elas perpassam por pessoas completamente diferentes e que vivem coisas semelhantes às nossas. Inclusive, outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, e aí eu vou falar sobre a minha empresa, é que eu trabalho com uma startup. Então, hoje, o meu modelo de negócio é um modelo de startup, é uma empresa pequena, eu tenho 6 colaboradores, a gente está com vagas abertas, inclusive vai para 8 agora, de time crescendo, que é escalável e a gente consegue fazer muita coisa com pouca gente, um espaço e uma cultura organizacional muito legal, modéstia à parte.
E aí, tudo que a gente faz hoje é trabalhar com cultura organizacional e educação corporativa. Então, a gente parte da premissa que reter é muito melhor, é muito mais barato, é muito mais coeso para uma organização do que você ficar com a rotatividade lá em cima. Mas até o momento isso é óbvio. Qualquer pessoa que entende minimamente de custo, de folha de pagamento e de gestão de pessoas entende que esse é o caminho ideal. Só que, além de você ter uma educação corporativa sustentável, você precisa ter um espaço que as pessoas gostam de estar. E aí a gente parte da premissa, e se a gente for entrar nessa pauta, nossa, vai ser umas 3 horas de conversa. A gente parte da premissa que o mundo, ele tá mudando muito rápido. A gente passa pelo mundo VUCA, que aí é o volátil, o incerto, o ambíguo, o complexo. A gente chega no mundo BUNNY, que é um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo incompreensível. E a gente vem com uma geração que tá com o pé na porta. E cheia de exigência e no direito deles. Porque nós viemos da geração dos nossos pais, que era o trabalho a qualquer custo, o trabalho acima de tudo, a estabilidade, né? Você precisa estar estável, independente de qualquer coisa. E aí você vem pra minha geração, que é o excesso de trabalho, é o querer fazer mais o tempo todo, é o querer entregar 100% para ser visto, é fazer o além do que é pedido o tempo todo. E aí vem a geração Z, calma aí. Eu não posso só fazer o meu trabalho e ir embora? Eu não posso fazer bem feito, mas só o que é proposto para fazer? Além de entregar e não entregar necessariamente um mais? Por que eu preciso ficar depois do expediente se eu não tenho mais demandas para cumprir? E aí, quando a gente fala da nossa geração, eu preciso ser vista pelo meu chefe. Meu chefe precisa saber que eu tô trabalhando, né? E eu acho que essa mudança circunstancial faz com que as culturas organizacionais, elas precisam ser cada vez mais atrativas e humanas. Porque só salário não sustenta mais uma pessoa no espaço de trabalho. Então, e aqui eu não tô falando que as pessoas vivem de propósito, porque não, ninguém vive de fotossíntese, a gente vive de dinheiro no bolso. Sim. E a gente precisa ser muito realista quanto a isso. Mas hoje as pessoas preferem ter dinheiro no bolso com espaço saudável. Hoje as pessoas preferem ter dinheiro no bolso indo para casa no horário certo, ter dinheiro no bolso e ter seus momentos de lazer. E a cultura organizacional, ela promove isso, né? Putz, é você ter um ambiente favorável, você ter a empresa ter uma identidade que faz sentido com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer alcançar, dentro das limitações, respeitando o meu espaço, entendeu? Sem cruzar um limite. E é isso que a Know-How faz hoje. Uau! Incrível! Você sente resistência em quem quando você vai apresentar essas ideias? Polêmico. Porque nosso perfil de cliente hoje, ele é um perfil de cliente específico. Geralmente, são empresas que têm lideranças mais jovens, né? Que estão ali entre os seus 25, 35 anos, que tem uma mentalidade um pouco mais direcionada para o resultado, mas que entende que só salário não é suficiente. Então já tem um nível de consciência. O nível de consciência é um pouquinho maior. Quando a gente fala de negócios familiares, tende a ser um pouco mais engessado, porque perpassa pela síndrome da Gabriela. Estamos há 100 anos no mercado desse jeito. Nunca mudou. Tipo, tô aqui vivão, entendeu? Por que eu vou precisar fazer algo diferente? É quando a gente fala de empresa familiar, a gente passa por esse tipo de contexto mais engessado. Então, precisa se quebrar várias barreiras para entrar nesse negócio. Mas eu te disse que era polêmico porque a gente também vem de uma cultura onde educação corporativa é chato. Onde educação corporativa só vai fazer aquela pessoa perder tempo. Onde tem aquele palestrante que não fala nada com nada. Onde tem aquela pessoa que fala num tom monótono e calmo a ponto de deixar com que os espectadores durmam. Então, ter esse histórico faz com que as pessoas odeiem treinamento corporativo. Então, às vezes o gestor quer, o líder quer, só que os colaboradores têm a barreira. Fala de novo, eu tenho tanto trabalho para fazer, eu vou perder 8 horas do meu dia fazendo isso.
Então, essa barreira, ela existe dos dois lados. E aí, a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha. E quando a Know-How entrou, né, no mercado aqui do Maranhão, quase ninguém falava sobre cultura. E foi muito difícil, porque a gente passou por um processo de educação de cliente muito grande. De mostrar, olha, esse aqui é o caminho. É aqui que a gente precisa ir. Sabe por que você tá tendo uma rotatividade tão alta? Porque você não tem uma identidade bem definida. Sabe por que existe uma fofoca exacerbada no teu contexto de trabalho? Porque o teu espaço não inspira confiança. E é difícil falar pro líder que o problema é ele, né? Como que ele reconhece que o problema é ele? Tu concorda? Demais, ela sabe. Então não dá pra eu dizer, o problema é você. Só que ainda assim, essas barreiras, elas precisam ser quebradas em um trabalho de formiguinha. Não, e é incrível que cá pra nós, a gente sabe que nesse momento a gente escuta o quê? Do líder, do empresário que tá pensando ali em te contratar. A gente escuta que o problema é todo mundo. Sim. Menos ele. Menos ele. E aí a gente tem que ter muito dedo e muita estratégia mesmo pra mostrar que não é só você ter um negócio. Não é só você ter um CNPJ. É diferente você comandar, você mandar, você dar uma atividade e você inspirar aquela pessoa e você direcionar ela pro melhor caminho. É diferente de você solicitar uma entrega e você pedir sugestão, porque isso impacta no crescimento dela. Isso faz com que ela esteja mais conectada contigo, mais conectada com o teu negócio. Então, fazer esses ajustes, pensar em rituais, movimentar caixinhas dentro de uma rotina corporativa para que ele entenda o resultado a longo prazo, porque não vai acontecer do dia para noite. Ainda tem isso, ainda tem a ansiedade do empresário. Ele quer contratar a Know-How, mas daqui ele já a quer 2 ver semanas... rápido. 2 semanas ele quer uma equipe transformada. Então você tem que trocar a equipe. Não tem como. Tira tudo e bota tudo de novo. Não faz sentido. E não é isso que a gente acredita. Sim. A gente acredita que as pessoas, elas conseguem ser adaptáveis, elas conseguem aprender, elas conseguem melhorar e crescer junto com a organização. Mas isso exige tempo. Não é do dia pra noite. Sim. Como que você lida com essas pessoas que são mais teimosas a te ouvir? Elas querem, elas te contrataram, elas entenderam, mas elas teimam a cada vez que você traz um novo passo dentro daquele processo. Eu tenho... Toda a nossa carteira de clientes, ela é uma carteira muito conectada com a Know-How. Quando a gente percebe que um cliente vem e ele não engata nas nossas ações, eu acho que o meu primeiro passo é mostrar as evidências. Então, você validar informações e mostrar, ó, tá vendo? Esse impacto, ele tá sendo causado por causa disso aqui, tá gerando essa consequência. E você mostrar o efeito cadeia tende a ser mais fácil. Só que, do nosso lado, também vem uma parte muito empática, que é uma parte que eu vivo. Porque hoje eu não tô só na estratégia, eu tô na estratégia e tô na operação. E às vezes eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você sabe também, Sim. e aí os empreendedores que estão nos assistindo sabem também, que empreender é uma vida baseada em equilibrar pratinhos. Até você conseguir se estabilizar, até você fazer com que os processos rodem com total autonomia. Eu tenho uma equipe muito boa que roda a maior parte das coisas já sozinha. Só que não é tudo. E aí isso exige equilibrar pratinhos. E da minha parte vem a parte empática, né? Entender a posição daquela pessoa, onde ele está hoje e quais são os passos que ele pode dar. Então, se eu dou uma sugestão e eu entendo que não engajou, eu sempre devolvo a pergunta falando qual é o mínimo que pode ser feito dentro dessa possibilidade que eu tô te dando. Gente, isso é maravilhoso. Qual é o mínimo? Então, assim, 100% de nada, Raíssa, é nada. Mas 30% de alguma coisa é alguma coisa. Tu percebe a diferença? Às vezes a gente quer fazer tudo tão perfeito e a gente não faz absolutamente nada. E aí eu sempre devolvo, beleza. O processo ideal para você fazer um recrutamento e seleção é você ter um formulário. Vou te dar um exemplo da sugestão que eu dou. Um formulário de aplicação é você ter, logo depois, um momento de dinâmica de grupo para você entender o perfil dessas pessoas. Depois fazer uma entrevista final comportamental.
Se você não tem essa disponibilidade de tempo dentro da tua operação, qual é o mínimo possível? Sim. Qual o mínimo possível para que você não precise ficar o tempo todo contratando por indicação? Que isso vai fazer com que a tua rotatividade esteja lá em cima, como está hoje. Então, eu sempre levando para o mínimo, eu vou ter algum resultado. Pode ser, não ser o que eu espero, mas eu vou ter um resultado positivo. E aí, depois desse mínimo, eu dou mais um passo. E agora? E as Tu coisas já viu começam esse a ficar resultado. desenhadas, né? Já começa ali ver um desenho. Qual é o mínimo agora? Porque agora eu vou te querer um pouquinho mais. Sim. Vou te querer um pouquinho mais. E aí, eu faço muito a analogia com a atividade física. Então, quando eu fiz esse processo de mudança de mentalidade, de cuidar mais de mim, de cuidar mais da minha saúde, eu tava 18 quilos acima do meu peso. E quando eu estava 18 quilos acima do meu peso, eu tava com vários problemas de saúde, eu tinha insônia, eu descontava, tinha muita crise de ansiedade que eu descontava na comida. E quando eu comecei a fazer atividade física, por várias vezes eu me sabotava porque eu queria fazer atividade física todos os dias. Até o momento que eu falei, cara, eu vou aplicar as estratégias que eu aplico nas empresas em mim. Qual é o meu mínimo? Que massa isso. Meu mínimo era 30 minutos 3 vezes na semana. E era o que eu conseguia fazer naquele momento. E eu fazia 30 minutos 3 vezes na semana. Às vezes eu fazia super mal feito. Mas eu pelo menos fui. Então eu falava pra mim mesma, eu nem vinha. Se eu nem vinha pra cá, o que eu fiz já tá mais do que suficiente. E aí, quando eu comecei a pegar essa constância de 30 minutos 3 vezes na semana, eu consegui aumentar um dia. Aí foi 30 minutos 4 vezes na semana. E agora eu treino 1 hora, todos os dias. Todos os dias eu tenho 1 hora de treino. Seja eu ir pra litorânea, pra caminhar na praia, ou correr na praia, ou andar de bicicleta, ou fazer o meu treino de musculação, que é tão importante. E eu comecei com o mínimo. Só que devagarzinho a gente vai dando pequenos passos e a gente vai conseguindo resultado, sabe? Maravilhoso. Thalita, tem algo que você foi falando aí, eu fui lembrando, que é o que a escola muitas vezes não nos ensinou, que é a pensar. É o básico, né? Eles não, infelizmente, acontece. Polêmico também, né? Polêmico. Isso. Não vou nem entrar muito. Se a gente entra no sistema de educação que tá estagnado há 100 anos, a gente não vai evoluir. Vamos seguir. Vamos seguir. Mas assim, só para vocês perceberem o que ela trouxe agora, quando ela fala que ela ficou meio que conversando consigo mesma, poxa, eu nem vinha. Então foi um olhar para si, se adequando com o que ela funciona, né? Então, isso é muito legal. Ela não foi pra colega, amiga, como é que tu faz? Amigo, como é que tu faz? Né? Ela olhou pra si e foi se respeitando. Então, parar, pensar, né? Parar de ouvir tanto fora e se concentrar um pouquinho mais aqui dentro faz com que você consiga ter melhores resultados funcionais em termos de constância pra si mesmo. Perfeito. E puxando esse teu gancho, antes eu falava, eu nem vinha. E hoje, quando eu vou fazer minha academia, eu falo, eu vou dar o meu melhor. Olha como muda. Isso, e eu não tô falando, gente, isso é respeito de processo, gente. E eu não tô falando de um negócio que aconteceu em 6 meses. Eu tô falando de 3 anos de mudança. Olha aí, não se cobrem, viu, gente? 3 anos de mudança. E aí as pessoas olham pra mim e falam, nossa, que você fez? Mas não, são 3 anos. E só sabe o tempo que demora quem vive o processo. Quem não vive acha que é fácil, entendeu? E não é fácil. Às vezes a gente não quer ir. E vai porque eu sou adulta. Adulto não faz só o que quer. Eu faço o que eu tenho que fazer. Entendeu? Sim, perfeito. Eu fiquei curiosa quando você falou que você é professora e você também tem a know-how. Como é equilibrar esses pratos? Porque eu sei que ser só professora, né, já é bastante coisa. Tem gente que acha que o professor tá trabalhando só naquela hora ali que tá dando aula, né? Existe todo um preparatório do antes e tem esse acompanhamento, né, durante e pós. Então, tem várias atividades que as pessoas desconhecem, né, na verdade, da rotina de um professor. E o que eu mais conheço é o outro lado, né, que é o empreender. Eu sei que existe essa rotina porque eu tive vivências com professores, né? Então eu tenho um pouquinho, né, do que eu via eles fazendo, que eu ficava, meu Deus, eu não sabia que era isso tudo. A gente passa até a valorizar mais quando a gente conhece o outro lado. E como que é ter 2 funções que exigem tanto de concentração, de conhecimento, de tempo e energia? Te sendo muito honesta, não tem como eu ser 100% nas 2. Na verdade, eu não sou 100% em nenhuma das 2. Só que é uma escolha.
É uma Sim. decisão. E ser professora está totalmente conectado com o meu propósito, que é de desenvolver pessoas. Então, enquanto eu tô na know-how, eu estou conectada com o mercado. Eu tô conectada com o contexto de trabalho. Eu tô conectada com as necessidades, as dores das pessoas. Quando eu tô na faculdade, eu estou conectada com o futuro. Eu tô conectada com o desenvolvimento daqueles meninos e as aspirações, os desejos, as necessidades. E é isso que faz eu entender que eu não vou ser 100% em nenhum dos dois, mas eu estou feliz dessa forma. Eu estou feliz não me exigindo 100%. Então, os pratinhos, eles vão oscilando. Tem dias que eu vou estar mais dedicada em uma demanda específica, vai ter outras que eu vou estar mais dedicada em outra demanda. Só que ainda assim, eu ter essa consciência e esse acolhimento comigo mesma faz eu não enlouquecer. Porque se eu quisesse ser 100% nas duas profissões, eu não ia conseguir dar conta. E aí, Você ia zerar nas duas. eu ia zerar nas duas, eu ia ser muito ruim nas duas. Inclusive, tem uma frase, né, que é uma máxima, que diz, como você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não fazendo nada direito? Então, quando você faz tudo meia boca, você faz 15 atividades. Eu não escolhi fazer 15 atividades, eu escolhi fazer 2. Sim. Mas eu sei que eu não vou ser 100% ali, sabe? Nas 2. Mas eu dou o meu melhor. Eu dou o melhor que eu posso naquele momento. E aí, ser professora, hoje eu acho que eu sou professora de uns 250 alunos por semestre. Eu dou aula 3 vezes na semana. Mas eu dou aula do que eu amo, eu dou aula de empreendedorismo. Tá tudo muito conectado. Então tá tudo muito conectado. Eu levo o meu negócio pra sala de aula. Eles na prática, eles vivem como montar uma empresa, porque a minha disciplina é de montar um negócio. Eles saem de lá com um modelo de negócios montado. Gente, isso é lindo. Então, assim, isso me deixa genuinamente feliz. Isso faz com que eu entenda que vale a pena o esforço. Vale a pena eu sair de casa 8 da manhã e treinar, às vezes, 6 da manhã ou no horário do almoço e chegar em casa às 9 em dias específicos. Porque vale a pena o processo, vale a pena eu encontrar os meus alunos no mercado de trabalho e dizer, professor, eu aprendi aquele negócio com você. Vale a pena eu ver eles se desenvolvendo, eu ver eles no palco fazendo a apresentação do projeto que a gente construiu junto, entendeu? Então, é um grande equilíbrio. Só que é uma balança, né? Vai ponderando um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Gente, eu sabia que esse papo ia ser incrível. E por que eu sabia? Me enviaram um vídeo dela, né, em um podcast no qual ela tava falando sobre cultura organizacional. E falaram assim, olha, leva ela pro podcast. Aí eu acho que até hoje eu não respondi a pessoa. Eu só entrei no teu... Só foi comigo. no teu perfil e fui. Mas depois eu vou lá agradecer. Já manda um link pra ela assistir. Isso. E aí eu já fui no teu direct logo, justamente pra eu não esquecer de falar contigo, né, na correria e tudo. E aí eu te mandei mensagem, algo me marcou muito na tua bio, né, além do vídeo que eu tinha visto, né, que a pessoa tinha me enviado, que foi Real Skill. Né? E aí, eu te ouvindo agora, a gente vê e percebe o quanto que isso está tão intrínseco em você e sai da sua essência para as pessoas, né? Isso tem transformado os alunos que estão em contato com você, né? Os colaboradores que estão tendo a honra de estar em contato com você. Mas explica pra gente o que é Real Skill. Tá. A know-how, né, e quando eu digo know-how é o nome do meu negócio e ele é abrasileirado, não é know-how do jeito que a gente fala, a gente escreve em inglês. Mas a gente trabalha com Real Skills e o objetivo é entender que existe uma conexão entre habilidades técnicas e habilidades comportamentais. E por muito tempo, empreendedores, empresas acreditaram que só as habilidades técnicas eram suficientes. E é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos de programação. Se você está entrando nesse curso para estar em um quarto com 4 paredes, no escuro, sem falar com absolutamente ninguém, só ditando código, saia por aquela porta. Em 2025, não cabe mais profissionais assim. Então, você pode ser o melhor programador de todos os tempos. Mas se você não souber se virar, se você não souber se rebolar para resolver as coisas, se você não tiver uma comunicação clara e assertiva, se você não souber ter uma regulação emocional para lidar com frustrações, você não se sustenta no mercado. E a Real Skills faz exatamente essa conexão, é esse entendimento de que
Habilidades técnicas são essenciais para o mercado de trabalho, metodologias ágeis, ferramentas, te dá mais aplicabilidade, te dá mais vazão, mais produtividade. Mas o que te sustenta e o que te faz se vender melhor, ser um profissional melhor, mostrar as competências que tu tens no teu trabalho, são as habilidades comportamentais. Não é à toa que existe uma máxima há milhares de anos, que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelas habilidades comportamentais. Não é à toa que existe essa máxima, né? Ditados existem por serem um padrão. Sim. E é por isso que a gente trabalha com Real Skills. E o quão é difícil, né? Eu acredito que para você chegar e conviver com uma pessoa, olhar o currículo dela, achar fantástico, e de repente ali você observa no comportamento que não vai dar para engajar, não vai dar para seguir, e o quanto que essa própria pessoa também deve se sentir frustrada por não olhar pro comportamento, né? É tão complexo. E tem aquelas pessoas, né, que falam, ai, eu não sou grossa, eu tenho a personalidade forte. Sim. Ai, gente. Então, assim, não é a sua personalidade que é forte, meu anjo. É você que não tem autoconsciência e você não reconhece os seus desafios com a comunicação. Se você reconhecesse, isso afetaria muito menos as suas relações pessoais e as suas relações corporativas. Então, quantas vezes a gente não selecionou uma pessoa que era excepcional tecnicamente porque não tinha habilidades comportamentais, né, bem desenvolvidas? E se as pessoas elas tivessem um pouco mais de consciência, ia ser muito menos desafiador e elas iam ter oportunidades de melhoria muito maiores, sabe? Então, é algo que, de novo, é um trabalho de formiguinha, é uma educação que a gente precisa fazer rotineiramente, porque nem todo mundo quer se mostrar vulnerável. Ninguém quer se mostrar vulnerável. Sim, é muito difícil. Ninguém quer se expor assim. Não. Você acredita que muitos empreendedores caem nesse conto? De ver aquele currículo brilhante. Nossa, Sem era dúvida. esse profissional que eu queria. E a gente dá o recado. Quando chega, a gente dá o recado. Você tem certeza? Você viu se está conectado com a sua cultura? Se faz sentido com a sua realidade? E a pessoa, não, mas tem um currículo bom, é isso que eu preciso. E quando não olha o outro lado, a pessoa não se sustenta. Não se sustenta na empresa, não consegue ficar, por melhor que seja aquele currículo, sabe? Então, ou é a pessoa que pede para sair, ou acaba ficando sustentável. E muitas das vezes, que a gente já olhou várias vezes em várias empresas que a Know-how atendeu, a insistência aquela pessoa ela é insubstituível, ela não pode sair daqui, mas ela mina todo o restante. E aí você perde o potencial de 5 pessoas em volta, que são muito boas, para manter uma pessoa que tá entregando 80%, mas que você acha que é insubstituível, só que ninguém é insubstituível. Se tem alguém insubstituível no seu negócio, se resolva. Se vire, dê seu jeito, entendeu? Sim. Coloque pessoas que aprendam, formalize, automatize processos. Porque isso não significa não ser humano. A gente precisa ser humano, a gente precisa entender. Só que o teu processo do teu negócio não pode ficar na mão de uma pessoa só. Não tem como. Sim. Como é que vai ser sustentável um crescimento dessa forma? E aí tem pessoas que viram e falam assim, não, mas essa pessoa ela vai mudar. Não vai mudar. Ela pode até mudar. Sim. Mas se você vai parar o seu negócio, seus resultados vão parar para essa pessoa, né? A vida não para que a gente se conserte no meio do caminho. A gente precisa se adaptar rápido, ser ágil, olhar para onde a gente não quer olhar para poder se moldar aquilo, né? E avançar. Sim. E a gente fala muito sobre... E nesse contexto, né, quando a gente diz, pessoas que vão demorar muito nesse processo, a gente tá falando de situações críticas, tá? De casos críticos, contextos críticos. Sim. Porque a transformação, ela faz parte do processo. E é longo, é um trabalho duradouro, é um trabalho extenso, mas é um trabalho que vale a pena. Só que a gente entende que tem aquele perfil que não tem pra onde ir, que tem um choque de cultura muito grande. Sim. E aí é uma decisão que o empresário não quer ter, que é o de dizer, olha, não faz sentido manter essa pessoa, por mais que a gente trabalhe habilidades comportamentais. E se a gente entra por esse caminho, e falando um pouquinho sobre o futuro do trabalho, grandes corporações hoje,
Dá o exemplo do Google da vida. O Google tem a sua própria universidade. Então, se ele contrata a Raíssa pode não saber nada do trabalho que ela vai exercer daqui a 2 meses, porque o Google vai ensinar. O Google só analisa as habilidades comportamentais da Raíssa. Então, olha a virada de chave do que está acontecendo, né? A gente precisa estar atento a isso. Sim, e as pessoas querem ficar nesse erro assim, então, né? Não, mas peraí, calma, não, deixa eu segurar essa pessoa aqui. E aí, nesse momento, a gente entende que o problema já não é o colaborador. Não é o colaborador. O problema tá acima dele. É a teimosia, né? Exatamente. Tá apegado ali com uma questão emocional, tá apegado com aquela pessoa por algum outro motivo, ou é uma dívida mesmo emocional que a pessoa tem naquela relação, e ela não consegue enxergar. E aí vem alguém de fora, com o olhar de fora, Sim. que não está envolvido na situação, porque é óbvio, a gente tá falando de uma coisa muito delicada, é muito difícil a gente separar a situação da sensação, que é uma técnica que a gente conversa muito quando a gente vai para as empresas, né? Que isso, assim, precisa acontecer, né? De você realmente separar a situação da sensação. Se eu vou para nossa relação aqui, totalmente empresarial, negócios, mas envolvida com várias sensações em relação ao que você me traz, o que você me lembra, o que, né, a minha percepção de mundo sobre você, eu vou com várias, digamos, como é que eu posso explicar isso? De forma meio cega para essa relação. Sim. E aí vem alguém que não tá cego, vem alguém que não tá envolvido, olha, e você, de fato, escolhe não me enxergar, né? E, gente, uma coisa que eu falo muito, gente, se questione. Né? É chato a gente fazer isso com a gente, sim, mas a gente precisa se questionar até onde eu posso seguir com essa venda nos olhos. Então, ter profissionais como a Thalita nos direcionando, né, trazendo esse conhecimento, trazendo esse novo óculos, né, para a gente chegar com mais clareza, é fundamental para o nosso processo de crescimento, tanto como pessoa, né, empresária falando como pessoa, quanto liderança, né, e negócios mesmo no geral. Perfeito, perfeito. Thalita, qual o recado que você gostaria de deixar para as pessoas que estão te ouvindo e que elas estão, talvez, em situações como essa, né? Que estão aí com o emocional muito envolvido em várias situações e que estão limitando seus resultados no negócio? Eu acho que um recado muito legal que a gente pode trazer aqui para fazer todo um fechamento da nossa conversa de hoje é que muitas vezes a gente quer fazer algo 100% perfeito. Só que aí a gente quer fazer as coisas tão perfeitas que elas simplesmente não saem. A gente deixa de fazer por não estar tão perfeito quanto a nossa cabeça imaginou. Então eu acho que o nosso recado principal de toda a nossa conversa faça. É o teste, prototipe, experimente coisas novas que vão te dar resultados. Talvez não o resultado que você espera lá na ponta, mas um micro resultado. E aí depois você dá mais um passo. E depois mais um pouquinho. Porque a gente não consegue quebrar todas as barreiras com o pé na porta. A gente precisa se mudar primeiro. E ter esse autoconhecimento e entender que é difícil fazer a mudança é o primeiro passo. Mas para isso a gente precisa quebrar ele em tarefas ainda menores. E aí sim a gente vai conseguir enxergar o resultado. A gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, consegui, de pouquinho, mas consegui. Só que não deixa a tentativa de perfeição te paralisar. Porque muitas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida por não estar perfeito o suficiente. E aí eu te pergunto, né? Quantas vezes você deixou de fazer algo? Sim. Porque não estava do jeito que você queria e você talvez não impactou a quantidade de pessoas que você queria, ou você deixou de alcançar um resultado para alguém, ou de inspirar alguém, única e simplesmente porque você falou que não estava bom o suficiente. E às vezes só dar um pequeno passo já vai gerar um resultado legal. Eita, se isso não te fez olhar para aquela gaveta de sonhos que tá lá, ó, que você quis, começou e parou no meio do caminho. Gente, que lindo te ouvir, Thalita. Satisfação, foi muito ótimo. Obrigada. Gente, esse foi o Poder do Salto. Eu tô saindo daqui apaixonada pela Thalita, querendo levar ela pra casa.
Não sei vocês, comentem o que vocês acharam. Compartilhem com outras pessoas. Isso aqui foi transformador. Eu acredito que se tocou em mim, tocou em outras mulheres também, que precisam se sentir seguras, né? E entendendo que é um processo. É um processo, tudo é um processo. E respeitem os seus processos. Se acolham. Isso. Esse foi o Poder do Salto, uma realização do Media Hub 92. Thalita, onde as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram, Thalita F. Ribeiro, Thalita com Y. As pessoas me encontram na rede social do meu negócio, então, a Know-How Pro, a gente tá sempre lá, dando insights, colocando material sobre habilidades comportamentais, comunicação, regulação emocional, trabalho em equipe, liderança disruptiva e várias outras habilidades que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Uau! Prazer enorme. Prazer, gente. Satisfação. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.